Olá, bom dia! Uma semana nova e para essa semana a, a reflexão que eu quero deixar para mim, para você, está lá nos livros de Salmos, no capítulo 50, versículo 23, na parte A do versículo, que diz assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Salmos, capítulo 50, versículo 23. É, quando eu li esse devocional, eu fiquei muito impressionada, porque tem tanto a ver comigo, tem tanto a ver com a gente, eu acho. E se eu tivesse que dar um nome para essa reflexão, seria gratidão. Esse versículo ele está muito ligado a um episódio que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito e Moisés conduziu o povo até o deserto, a Bíblia fala que numa altura do caminho, depois que eles passaram por enfrentamentos de dificuldades como mar fechado, povos tentando guerrear com eles e outras dificuldades que eles viveram, frio durante a noite, calor excessivo durante o dia. Deus fez tantos milagres para o povo de Israel, tantos milagres, até que chegou um tempo que Deus deu ao povo de Israel também a comida. Porque o povo não tinha supermercado lá no deserto, não tinha uma barraca, não tinha cidade, não tinha rio, não tinha nada disso. Então, e deserto não tem tantos animais, vamos dizer assim, para o povo, para as pessoas poderem se alimentar. E Deus fez o quê? Deus providenciou o maná. E quando eu, Márcia, leio a respeito das descrições do maná, confesso que eu fiquei com muita vontade de experimentar. Ele era um alimento nutritivo que Deus providenciou para que o povo de Israel não passasse fome e não tivesse necessidade no deserto durante a travessia até que chegasse à terra prometida que Deus tinha dado para eles. E olha, qual não é a nossa surpresa quando o povo de Israel começa a murmurar? Começaram a murmurar e começaram a reclamar que o maná não era suficiente, que eles estavam enjoados de só comer aquilo. Sem contar que Deus tinha providenciado um alimento que era nutritivo a ponto de suprir a ausência de outros alimentos no corpo, no organismo. Então, mas mesmo assim eles não se contentaram, começaram a reclamar. Sabe, reclamar fala muito da natureza humana. O ser humano, ele reclama tanto. Eu não sei você, mas eu também já reclamei. E olha, a gente descobre que quando você é uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só critica, aquilo que você tem, aquilo que você recebeu de Deus, Deus ele não nos abençoa. Sabe por quê? Porque o coração de Deus, ele entende que aquilo que ele nos dá é suficiente para nós. Mas aí o que a gente faz? A gente acaba murmurando a respeito daquilo que Deus providenciou. Às vezes murmuramos a respeito da casa que temos, do trabalho que possuímos, da família complicada que às vezes a gente tem, da ausência de repente, vestimenta, do que comer, sabe? A Bíblia fala, eu sempre falo disso aqui, que Deus tem planos de bem e não de mal para os filhos dele. E se Deus tem planos de bem e não de mal, o que você tem, o que você possui, as coisas que foram dadas a você,
foram dadas por quê? Porque Deus achou que era suficiente para mim e para você. Então, por que reclamamos? Então, por que brigamos? Então, por que criticamos? Porque isso é da natureza do pecado, sabe? Nunca estar satisfeito com aquilo que tinha. Um exemplo disso era lá no Éden. Adão e Eva começaram a se sentir insatisfeitos com aquilo que tinham recebido. E qual não é a nossa surpresa? A surpresa que temos é que a gente acaba atraindo a ira de Deus para nós. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel começou a murmurar e atraiu a ira de Deus para eles mesmos. Porque você pode pensar, Deus é bom, né? Deus é amor, Deus é graça, misericórdia, mas Deus também é justiça e ira. Deus, ele se ira. E, às vezes, ele pode ficar irado com com a forma com que reagimos ao que recebemos dele. Sabe, a nossa casa, como eu falei, o que vestimos, o que comemos, o trabalho. Quantas vezes a gente está no trabalho, a gente murmura do trabalho que tem, a gente briga, não quer a outra coisa. Ah, não, eu quero o lugar do chefe, eu quero o lugar daquela pessoa, eu quero outro emprego, esse emprego não é para mim. Se você tem esse trabalho é porque Deus entende que esse trabalho nesse tempo é suficiente para você. É suficiente. E aí você tem uma casa, e aí você reclama que você quer uma outra casa, sabe? Essa casa é o suficiente que Deus achou para esse tempo para você possuir. A comida na mesa, o vestuário, a saúde, sabe? Somos tão reclamões, sabe? Tão reclamões, questionamos, brigamos e às vezes você passou por um tempo de enfermidade e hoje vive a recuperação do que passou. Milagre, sabe? Então, para essa semana, gratidão. Gratidão. Porque a gratidão atrai as bênçãos de Deus. Eu sei que isso parece conversa de coach, mas é verdade. A gratidão atrai as bênçãos de Deus. Quando você é agradecido pelo que você tem, pelo que Deus te deu, Deus acrescenta mais. Às vezes o seu trabalho pode não ser suficiente para você, mas quando você é agradecido, Deus, ele olha do céu e vê a forma como você recebe aquilo que ele te deu e ele te abençoa, te colocando de repente numa outra posição, num outro lugar. A gratidão atrai a Deus, as bênçãos de Deus. Então, para essa semana, não reclame. Sabe, não murmure, agradeça pelo que você tem, agradeça por quem você é, pelo que você tem recebido do Senhor, pela família. Tem gente que reclama, esses filhos malcriados, rebeldes, essa mulher que murmura, esse marido que fala demais. Agradeça, Senhor, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu, obrigado pelo esposo, pela esposa. Sabe, obrigado pelos pais que eu tenho. Começa a agradecer. Tem pessoas que choram porque não têm os pais. Tem mulheres que anseiam por ter um esposo. Tem homens que estão buscando a Deus e chorando e pedindo a Deus uma companheira. E você tem tudo isso e você não consegue olhar o benefício de ter tudo isso. Problemas eu tenho, você tem, todos temos. Mas faz parte da nossa vida, sabe? Já faz parte até pelo pecado. O pecado trouxe as dificuldades, os problemas, trouxe tudo isso. Mas seja grato e você vai atrair as bênçãos de Deus. Para essa semana, gratidão. Gratidão para essa semana. E você vai ver as bênçãos de Deus sendo atraídas até a sua vida. Tá bom? Fique com Jesus.